Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga concurseiro que vai prestar o concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais. Aqui, se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você assista. Se você quiser assistir essa aula, depois não tem problema, porque são questões. Eu só te peço que a gente está numa sequência de questões, a gente já vai começar na 24. Ah, professor, por que você começa na 24? Porque quem está seguindo há mais tempo aí, sabe que a gente já falou da 1 a 23, explicadinho em todas as nossas aulas passadas. Se você não assistiu da aula da questão 1 a 23, assiste essa agora, depois você volta, que também é muito importante. Estou colocando assuntos aí muito importantes que podem cair na sua prova. Pega o edital, tudo assunto que cai no edital, faça um filtro nas questões, pega as questões com muito carinho, separa aqui para você. Se você não me conhece, eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com você na Polícia Penal como professor de Direito Constitucional, lembrando que eu também sou professor de Criminologia, mas Criminologia não cai para vocês da Polícia Penal, graças a Deus que Criminologia perto de Direito Constitucional é muito mais complexo, e eu trouxe para você questões. Antes disso, né, como de sempre, eu quero dar os recados da Vale. O primeiro recado é curso de questões. Para você que está fazendo Polícia Penal de Minas Gerais, assim como qualquer concurso a nível de Brasil, é muito importante que você faça questões. Mas você que nunca viu direito constitucional na sua vida, se você não fizer questões, somente com a teoria, somente com aula, você não resolve a sua prova. Você tem que fazer questões. Como é que você vai fazer questões então? Ô professor, eu entro lá no meu aplicativo de questões, tem umas questões lá que é para delegado, tem umas questões lá que é para juiz, são questões de um nível que eu não vou ver. É exatamente por isso que você precisa de um direcionamento na hora de questões. Como é que você vai ter esse direcionamento? Aqui embaixo no link tem um curso de questões da Vale. Professor Magno Assis, de antemão já deixo o meu Instagram, né? @magnoassis44. O professor Magno Assis está lá com você em Direito Constitucional e vai te dar as dicas de Direito Constitucional. Tem o professor Vone que vai dar as dicas de Direito Penal, a professora Angélica de Português, o professor Dene de Matemática, a professora Maiara de Outras Leis e o professor Breno também. Então, cada professor vai te dar a dica daquela questão chave para você fazer sua prova. Então, tem um curso de questões específico para a Polícia Penal de Minas Gerais. Também tem o curso para a Polícia Penal. Se você estiver estudando aqui pelo YouTube e quiser conhecer a plataforma da Vale, preço muito especial para você. É um preço baixo mesmo. Clica aqui, você não paga nada para olhar o preço. Clica aqui embaixo. Ah, por que você não vai falar o preço? Porque pode variar. Às vezes você está vendo essa aula agora, você está vendo essa aula gravada depois, então o preço pode variar. Nesse momento eu posso dizer para você que o preço está muito especial. O concurso ainda tem tempo para você estudar até janeiro, dia 16 de janeiro, então tem tempo para você estudar assim. Você consegue bater o edital todo, se você tiver um foco, você consegue bater o edital todo até o dia da sua prova. Conheça aqui embaixo a plataforma da Vale. E outra coisa, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Você vai ser avisado aí de todas as nossas lives, dicas, tudo que acontecer aqui na Vale, você vai ser avisado de antemão. Clique aqui nas notificações, no sininho, inscreva e clica no sininho. E se você estiver gostando dessa aula, deixe seu gostei, deixe seu joinha, que ajuda muito essa aula ser melhorada a cada dia mais. A gente colocar cada dia mais lives, dicas, aulas gravadas, com todos os conteúdos que são importantes para sua prova, para você fazer uma revisão bem feita, para você ficar aqui do lado dos professores. Lembrando que a gente tem aula aqui para a Polícia Penal de Minas Gerais todos os dias, de segunda a sexta às 19 e no sábado às 15 e no domingo às 10 horas. Então você tem que se inscrever nesse canal. Você é candidato e não escreve na Vale, você é um poser. Tem que se inscrever no canal. Outra coisa, os aulões que vai ter na véspera de prova. Vai ter em Juiz de Fora, Ipatinga, Valadares, Teófilo Otoni e Belo Horizonte. Essas 5 cidades, a princípio, vão ter aulões de véspera. Ah, professor, quais os dias? Você vai clicar no link aqui abaixo. Eu posso ir na cidade tal, que é perto da minha casa. Então você vai clicar aqui embaixo, vai ver o dia, vai fazer sua inscrição e vai poder assistir aí ao aulão de véspera, as apostas finais de cada professor. Apostila, outra dica que eu até quero te dar. Apostila. Como é que eu faço para adquirir a apostila? Você vai clicar no link aqui embaixo, vai ser direcionado, você vai conversar com um dos nossos colaboradores, ele vai enviar a apostila para qualquer lugar do Brasil e do mundo para você. Eu estou estudando aqui da China, moro na China e estou estudando aqui. Pode mandar essa apostila para mim? Pode, vai ter o frete, você pode. Então a gente manda essa apostila para qualquer lugar que você tiver. Combinado? Apostila impressa, porque às vezes, a maioria das vezes, o candidato não gosta de estudar lendo só em tela, cansa mesmo.
Então, quando você fica lendo muito tempo a tela, cansa as vistas mesmo. Então, às vezes a pessoa quer, porque eu quero estudar na minha hora de almoço, eu quero estudar quando eu estiver deitado, eu não tenho condição de ficar no celular o tempo todo. É até bom que você nem fique no celular o tempo todo. E eu quero estudar com papel, porque eu posso anotar, isso é muito importante também. Então, adquira a nossa apostila, tá aqui, ó, tá acabando, mas ainda tem. Tem poucas apostilas ali, quando vai acabando, pede para fazer mais, mas ainda tem apostila aqui. Faz o seguinte, pede a sua apostila, preço especial também, clique aqui embaixo. Dito isso, tem o simulado gratuito, mais uma coisa que eu tenho que falar. Simulado gratuito, se você quiser ter acesso a um simulado 0800, deixei o melhor por último. Simulado 0800, paga nada, você vai clicar aqui embaixo, vai entrar na plataforma da Vale e vai pegar o seu simulado gratuito. Esse simulado não é só de direito constitucional, é de todas as matérias. Combinado? Combinado com aqui para a gente começar realmente a nossa live da questão 24 em diante. Lembrando, se você não viu da 1.23, é só voltar nas nossas aulas passadas, que a gente tem da 1.23. Se você estiver assistindo essa aula de começo, se você estiver assistindo essa aula já está acostumado com a minha metodologia. Eu vou te dar questões aqui e não vou simplesmente te dar o gabarito. Que se for para te dar a questão, te dar o gabarito, eu te dou o PDF, você resolve sozinho. A intenção aqui é eu passo a questão para você e a partir das alternativas a gente vai fazendo uma mini revisão de tudo aquilo que a questão está te pedindo. Então vamos lá. Sem mais delongas, na aula passada eu tratei de algumas questões. Aí meu Instagram, qualquer dúvida pode chamar lá, @magnacis44. Chama lá ou segue o professor para você ter dicas. Eu tenho reformulado meu Instagram, colocado algumas coisas mais da minha matéria. Né? Ele não é um Instagram quase que pessoal, ele é mais para o trabalho mesmo. Então pode adicionar lá, @magnacis44. Qualquer dúvida pode chamar lá. PMG Questões, aí está o seu, como sempre eu coloco todo o início das nossas aulas aqui dessas questões, tenho colocado para você saber o que a banca cobra. Isso é um copiado e colado, um corte, né? Cortei e colei aqui do edital da Banca Selecom, de tudo que pode te cobrar em direito constitucional. Então vamos lá, a 18 já falei, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. É aqui que a gente vai começar a nossa live, a nossa aula aqui, beleza? Então vamos lá. São brasileiros naturalizados, está pedindo a correta, tá? Quanto à nacionalidade, assinar a alternativa correta. Algumas questões agora são de nacionalidade, gerou muita discussão na aula passada e a gente vai discutir sobre a nacionalidade. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Coloque isso na sua cabeça. Se tem um pai ou uma mãe brasileira, o filho é brasileiro nato. O filho é brasileiro nato. Se o pai ou a mãe, se ele for nascido, for pai ou mãe brasileiro, tiver nascido no território brasileiro, não precisa nem falar. Se ele tiver nascido no estrangeiro e o pai ou a mãe registrar ele na repartição brasileira competente, no consulado, na embaixada, ele é um brasileiro nato. Brasileiro naturalizado é aquele adulto já que optou por ser brasileiro. Aquela pessoa que nasceu filho de brasileiro e o pai dele registrou, era um brasileiro nato. A letra A estaria correta se trocar a palavra naturalizado por nato. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, desde que seja registrada a repartição brasileira competente. Então a letra A, onde está escrito isso, professor? Artigo 12, inciso 1, a linha C. A linha C. A linha A trata dos brasileiros nascidos em território brasileiros natos. A B trata daqueles que o pai ou a mãe estava a serviço da República Federativa do Brasil. E a C trata daqueles que não têm o pai ou a mãe a serviço do país, mas registrou o filho na repartição brasileira competente e são brasileiros natos. A letra A está incorreta. É privativo de brasileiro nato o cargo de vice-presidente do Senado Federal. O cargo privativo de brasileiro nato está no artigo 12, no parágrafo 3º. Esse artigo 12, parágrafo 3º, trata daqueles cargos que só os brasileiros natos podem ocupar. É o mnemônico que eu falo, é o mp3.com. Ministro do STF, qual o ministro do STF? Todos os 11. O P3, que é o presidente e o vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. O C do COM é a carreira diplomática, O, oficial das Forças Armadas, e o último M é ministro do Estado de Defesa, não é ministro da Justiça não, ministro do Estado de Defesa. Todos esses são cargos privativos de brasileiro nato. Eu falei vice-presidente do Senado? Então não, é o presidente do Senado, o vice não.
é o presidente do Senado. Ah, mas e se o vice assumir no lugar do presidente? Se o presidente do Senado não estiver, o próximo na linha sucessória do presidente é o ministro do STF. Então, o vice-presidente do Senado Federal não está em cargo privativo brasileiro nato, por isso está incorreto. Inclusive, essa questão caiu em concurso anterior, foi título de recurso e eles perderam, não aceitaram o recurso, essa questão não foi anulada, porque a Constituição não diz vice-presidente do Senado. Quando fala de vice, fala só do presidente. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em atividade nociva ao interesse nacional. Esse é o nosso gabarito. Letra C. A perda de nacionalidade do brasileiro naturalizado. Essa perda de nacionalidade é somente do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato só vai perder a nacionalidade se adquirir outra nacionalidade com aquelas exceções que você já sabe. Se ela não for originária, se não for imposta pelo outro país. Então, o brasileiro naturalizado pode perder, sim, a naturalização por atividade nociva ao interesse nacional. Ele pode ter cancelado a sua naturalização. Já o brasileiro nato também pode perder a nacionalidade? Pode. Ele pode perder a nacionalidade se ele adquirir outra nacionalidade e não for uma nacionalidade reconhecida originariamente, ou seja, é aquela nacionalidade que ele optou, casou com uma mulher lá do país tal e resolveu ser daquele país. Ele quis isso. Não estava no sangue, ele não tinha avô italiano, não tinha bisavó italiana, não. Ele casou com uma mulher lá e quis ser daquele país, ele optou. Ele poderia muito bem ficar no país lá, tendo somente autorização, mas não, ele quis ser nacional daquele país. A partir do momento que ele opta por isso, ele abre mão da nacionalidade brasileira. Foi uma opção dele. Então existe a perda de nacionalidade do brasileiro nato? Existe. O brasileiro nato não pode ser extraditado, mas o brasileiro nato pode perder a nacionalidade, sim. E a letra C é o nosso gabarito, 24, letra C. E a letra D diz que os brasileiros natos não podem perder a nacionalidade. Podem sim. Muita gente marcou a letra D. Muito cuidado com isso. Muita gente marcou a letra D e marcou a letra B. Muito cuidado. E a letra C é o nosso gabarito. Brasileiro, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, ainda que por imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território. Então vamos lá. Brasileiro adquirir outra nacionalidade, regra, perde a nacionalidade brasileira. O Brasil não vai bater na porta dele e falar assim, aqui, ó, sua nacionalidade perdeu. Não, mas se algum dia ele evocar algum direito de brasileiro nato, o Brasil vai falar, não, você perdeu a sua nacionalidade. Mas tem duas exceções. A primeira exceção é justamente uma dessas que está aí, a imposição. Se você adquiriu outra nacionalidade, não como uma vontade, mas é para imposto, foi imposto. Se você quiser continuar nesse país, você vai ter que adquirir a nacionalidade. Nesse caso, a pessoa não perde por adquirir outra, porque não foi uma opção dele, foi imposto. Ou no caso daquela pessoa que adquiriu outra nacionalidade, mas era originária, ou seja, aquela pessoa que era filho neto de italiano, bisneto de italiano, ela foi lá e adquiriu um passaporte vermelho lá da Itália. Ela não perde a nacionalidade brasileira. Por que ela não perde a nacionalidade brasileira? Porque entende que isso não foi opção. Ele já tinha um sangue de italiano, no caso do exemplo aqui, antes mesmo, quando ele nasceu, ele já tinha um sangue de italiano. Ou seja, não é aquela opção, ele já era, só foi reconhecida a sua nacionalidade. Reconhecimento de nacionalidade estrangeira de país que o cara já tinha um sangue, que a pessoa já tinha um sangue, também não perde. Então a regra é brasileiro, adquirir outra nacionalidade, perde brasileiro, com essas duas exceções. A reconhecimento de nacionalidade originária ou, no caso do brasileiro, que foi imposto outra nacionalidade para ele. A letra S está incorreta porque fala que ele vai perder e ele não vai. Nesse caso, é a única exceção, as duas exceções que o brasileiro que adquire outra nacionalidade não perde. 24, resposta letra C. E todos aí tá bem explicadinho. Se você não entendeu, chama nos comentários aqui que a gente vai responder isso para você. Isso aí é uma aula de nacionalidade, tem aula nessa plataforma aqui de nacionalidade explicando tudo. Obviamente, quando a gente está corrigindo questão, você tem que ser mais rápido. Você não consegue explicar uma aula, porque uma aula de nacionalidade, só aula de nacionalidade dá mais do que uma hora que a gente tem aqui. E por isso que a gente tem que ser mais dinâmico. A intenção aqui é questões. Eu parto do pressuposto que você já estudou e está aqui somente revisando comigo na hora das questões. Se você não estudou, volta lá, estuda e depois vem fazer as questões aqui, senão você vai ficar perdido. 25. No que se refere à nacionalidade, mais uma questão de nacionalidade para ir rebater na sua cabeça. Assinar a alternativa correta.
O cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato, enquanto o de vice-presidente pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Obviamente que não. O MP3.com, o P3 aí, vale tanto para o cargo de presidente quanto o vice-presidente da República. Inclusive, o único vice que tem lá é o vice da República. O vice da Câmara dos Deputados e o vice do Senado, como já disse na questão anterior, não está lá. Então, presidente e vice da República Federativa do Brasil tem que ser ocupado por brasileiro nato. A letra B. Os estrangeiros originários de país de língua portuguesa, para aquisição da nacionalidade brasileira, deverão ter residência no Brasil por no mínimo 3 anos ininterruptos, não sendo necessário gozar de idoneidade moral. Né? Isso é até ridículo. Claro que ele vai ter que ter idoneidade moral. Então, o estrangeiro original de língua portuguesa não são só os portugueses, tá? Qualquer país que a pessoa vir para o Brasil e naquele país a língua oficial, uma das línguas oficiais, tá? Ah, eu falo português, um japonês que fala português. Não é falar português. O país que essa pessoa veio, país original dessa pessoa, tem a língua portuguesa como uma língua oficial. Por exemplo, Portugal é um dos exemplos, mas não é só Portugal. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, todos esses países falam português. Qualquer imigrante desse país, para requerer a nacionalidade brasileira, tem que ter 1 ano de ininterrupto de residência no Brasil e ter idoneidade moral. Combinado? Aí fala 3 anos e fala que não precisa de ter idoneidade moral. Né? Totalmente esdrúxula esse. Então é 1 ano e ter idoneidade moral. Não sendo necessário gozar de idoneidade moral, você vai ter isso na Constituição. Obviamente que não. Letra B aí, para você que está estudando há mais tempo, você marca ela de cara, como errada, né? Você já descarta ela no caso. Então vamos lá. A C. A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Não pode. Ah, professor, mas existe uns cargos que somente brasileiro nato pode ocupar. Isso é distinção de brasileiro nato e naturalizado. Fala que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, o brasileiro nato não pode. Então tem distinção sim. Mas o que está falando? Tem distinção. Mas toda essa distinção, toda essa diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, só a própria Constituição vai poder dizer. Então, diferença entre brasileiro nato e naturalizado só pode a Constituição dizer. A Constituição diz, qualquer lei abaixo da Constituição, a Constituição é a maior, a lei maior, Carta Magna, Carta Maior, lei grande, não existe nada acima da Constituição. Então, abaixo da Constituição não pode ter nenhuma lei que fala que tem diferença de brasileiro nato para naturalizado. Se tiver alguma diferença, tem que estar na própria Constituição. Entendido isso? Aí a C fala o seguinte, a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Não pode, somente a Constituição. A Constituição aí, ela avocou para isso essa condição. Se quiser mudar uma condição dessa, tem que fazer uma emenda à Constituição. A reciprocidade conferida aos portugueses com residência permanente no Brasil, relativa aos direitos inerentes ao brasileiro nato, se estende a todos os estrangeiros originários de língua portuguesa. Não. Artigo 12, parágrafo 1º. Eu disse, os originários de país de língua portuguesa, eles têm que ter 1 ano ininterrupto e gozar de idoneidade moral para requerer a nacionalidade brasileira. O português está lá no parágrafo 1º. Ele, se o Brasil tiver um critério de reciprocidade com Portugal, ele vai ser considerado um brasileiro naturalizado. Ele nem precisa esperar isso dos originários de língua portuguesa. Ele não se estende. Essa vantagem que tem para os portugueses do parágrafo 1º só vale para os portugueses. Então, diferente, ó. Vamos lá. Quando a gente fala dos originários de língua portuguesa, que é o artigo 12, inciso 2, quando a gente fala desses, a gente fala dos países originários de língua portuguesa. Inclusive, um deles é Portugal. Quando a gente fala do parágrafo 1º, a gente está falando somente dos portugueses. Então, somente dos originários de Portugal. Então, o parágrafo 1º trata somente dos portugueses, não se estende aos outros estrangeiros originários de país de língua portuguesa. Por isso que a letra D está incorreta. Você, não consegui entender. Vai lá no artigo 12, parágrafo 1º, dá uma lida para você ver. Lá está falando só português. Letra E. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam em serviço do seu país, serão brasileiros natos. É o gabarito da 25. Estou até conferindo aqui para ver se a gente não deixou nada para trás. Coloquei todos os artigos aqui e acabei nem lendo eles aqui. Mas o artigo 12 é tranquilo, porque está tudo ali, nacionalidade está tudo no artigo 12, e o artigo 13 fala das armas, do hino. Então, o artigo 12, você tem que estar com ele na ponta da língua. Artigo 12, a letra E,
copiado e colado. Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, é o artigo 12, o inciso 1, a linha A. Desde que esse não esteja a serviço do seu país, serão brasileiros natos. Copiado e colado do artigo 12, no comecinho ali. 25, então, letra E, tranquilo e calmo. Se você estudou nacionalidade que não vale, uma questão dessa você não erra. É uma questão tranquila de resolver. É uma questão grande, assusta o candidato, mas se você ler com atenção, você resolve o gabarito letra E. Eu fiquei na dúvida se é E. Por eliminação você faria aí. Muita gente marcou a C. Muita gente marcou a C. Muito cuidado com isso. Não deixe a banca. Se eu não me engano, essa C, a resposta dela está no artigo 12, parágrafo 2º, que fala somente a Constituição ou lei constitucional, tirando a Constituição, nenhuma lei pode separar brasileiro nato de naturalizado. Todos os direitos de brasileiro nato e naturalizado são iguais. Então, se uma lei falar assim, é um direito do brasileiro, ele está falando do brasileiro nato, do naturalizado, ele está falando de qual? Quando a lei trouxer a palavra brasileiro e não especificar naturalizado e nato, ele está falando dos dois. Quando a lei trouxer, a própria Constituição trouxer a palavra brasileiros e não especificar, está tratando tanto do nato quanto do naturalizado. Beleza? 26. Mais uma vez, nacionalidade. Sobre a aquisição de nacionalidade, na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, considera-se brasileiro, nato, aquele que nasceu na República Federativa do Brasil de pais estrangeiros que estavam a serviço do seu país. Essa é a única exceção. O Brasil tem 2 critérios para determinar se o opressor é brasileiro nato. O primeiro critério a gente chama de critério ius solis, ou seja, aqueles que nasceram em solo brasileiro são considerados brasileiros natos, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Veio um casal de francês, lá da França para passar aqui no Brasil as férias. Aí foi no Rio de Janeiro, visitou o Cristo Redentor e tal. Vamos ficar mais um pouco. Ela estava de 7 meses. E passou um tempo, ela falou, vamos voltar. Quando ela resolveu voltar, o menino nasceu no aeroporto. Aí ela saiu do táxi, o menino nasceu. Eles estavam de férias no Brasil. Critério solis, nasceu no solo brasileiro. Essa criança, filha de 2 franceses que estavam de férias no Brasil, é brasileiro nato. Nato pelo critério do ius solis. Então, todo mundo, com uma única exceção, que nasceu no território brasileiro, estavam ilegais. Eu sou um pai e uma mãe venezuelano, pulou a fronteira lá em Roraima, entrou pelo Brasil de forma ilegal, teve um filho no Brasil. Esse filho é brasileiro? Nato. Independente dele estar ilegal, independente de que for. A única exceção que não vai ser um brasileiro nato, nascer no território brasileiro, ou seja, pelo critério do ius solis, que é o critério do solo, é se o pai e a mãe estiverem a serviço do país deles. Exemplo, esse mesmo casal de francês está no Brasil e a mulher teve uma criança aqui. Mas esses dois, o pai e a mãe, estavam a serviço da França. Nesse caso, ele não vai ser brasileiro, ele vai ser francês. Agora, se o pai ou a mãe for brasileiro, se o pai ou a mãe tiver de férias, se o pai ou a mãe não tiver serviço do país, ele vai ser brasileiro nato. Então, pelo critério ius solis, é o critério que mais abarca. Nasceu no Brasil, o pai e a mãe não estão a serviço do país dele, vai ser brasileiro nato. Aí fala, pergunta de prova. Pai é francês, estava a serviço da França. A mãe é alemã, estava a serviço da França. O filho vai ser brasileiro nato ou naturalizado? O filho vai ser brasileiro nato, porque a Constituição diz que nasceu no território brasileiro, para não ser brasileiro nato, o pai e a mãe têm que estar a serviço do seu país. E no caso, a mãe estava a serviço, ela é alemã, estava a serviço da França, não era o país dela. Então tem que ser a serviço do seu país. Ambos, pai e mãe, têm que estar a serviço do país deles. Ou seja, um casal de argentino a serviço da Argentina. Mas e se a mulher for argentina e o homem for brasileiro? Brasileiro nato. Entendido? Nasceu em território brasileiro, nasceu em solo brasileiro, a regra é brasileiro. A única exceção se o pai e a mãe estiverem a serviço do país deles. Fora isso, ou seja, a chance é muito pequena disso acontecer. 99,999 nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato. Letra B, aí está falando, a letra A então está incorreta. Letra B, nato, aquele que originário de país de língua portuguesa adquiriu a nacionalidade brasileira após residência de um ano ininterrupto e idoneidade moral. Muito cuidado com a palavra adquiriu. Toda vez que você vier falar de nato, nasceu. Toda vez que você vier falar de naturalizado, adquiriu. O naturalizado é aquela pessoa que não era e se tornou. O nato é aquele que nasceu. Aquele que nasceu com sangue brasileiro. Critério ius sanguinis. Aquele que nasceu em território brasileiro e o pai e a mãe não estavam a serviço do país deles. Todos os dois falam de nasceu, nato.
aquele que nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe era brasileiro e estava a serviço do Brasil, ou pai ou a mãe registrou ele na repartição pública competente, era filho, um dos dois era brasileiro, todos esses são lá. Tudo que a gente falar de nato vai falar de nasceu. Agora aí fala o seguinte, nato, aquele que adquiriu. O nato não adquire, o nato nasce. Então, a palavra nato e adquiriu nunca pode vir na mesma frase e ser verdadeira. Então, nato não adquire, nato nasce. C, naturalizado. Naturalizado, aquele que, originário da Noruega, adquiriu a nacionalidade brasileira após um ano ininterrupto e idoneidade moral. Se ele fosse originário lá de Moçambique, sim. Noruega não fala português. Não tem uma língua oficial português. Não é uma língua oficial da Noruega não é português. Então, para esse que não é originário de língua portuguesa, existe 15 anos de residência fixa e sem condenação penal. Aí ele colocou um critério de língua portuguesa e alguém originário da Noruega. Então está incorreto. Letra D, nato, aquele que nascido no estrangeiro de pai brasileiro foi registrado em repartição brasileira competente. Exatamente, ó. Nascido, nato, nascido no estrangeiro, pai e mãe brasileiro. Tranquilo, artigo 12, inciso 1, a linha C, tá a resposta disso aí. Letra D, copiado e colado de lá. É naturalizado aquele que originário da Argentina adquiriu a nacionalidade brasileira após um ano ininterrupto de idoneidade moral. Primeira pergunta que você faz é o seguinte: Argentina, a língua é portuguesa? Ah, não, a Argentina fala espanhol. A língua oficial da Argentina não é português, é espanhol. Se a língua oficial da Argentina não é português, é espanhol, existe 15 anos de residência ininterrupta. Ah, mas eu conheço um argentino que mora no Brasil há 8 anos. Ele não tem a nacionalidade brasileira. Às vezes ele tem um direito de trabalhar, ele não tem a nacionalidade, ele não vota. Para votar, para ter os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, ele tem que ser naturalizado. E um argentino, para ser naturalizado, precisa de 15 anos de residência ininterrupta. Ah, ele não pode ir na Argentina? Pode. Ele não pode deixar de tirar a residência do Brasil. Ele pode ir na Argentina visitar, mas a residência dele tem que continuar no Brasil. Vai lá, passa um mês e volta. Pode. O que não pode é deixar de fixar a residência. 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, porque ele não é originário de língua portuguesa. Combinado? Gabarito do 26, letra D. Um por um, esmiuçadinho, explicadinho para você não errar. Ah, professor, não entendi. Vai na aula de nacionalidade, que já tem isso aqui para você não errar. A aula de nacionalidade é uma das aulas que eu mais gosto de dar. Ela é um pouco complicada, porque tem alguns detalhes, mas depois que você aprendeu também, você não esquece nunca mais, porque não é decoreba, é entender. Entendeu, acabou. Depois que isso entra na sua mente, você vai dar aula disso. Tenho alunos meus aqui que já estão dando aula de nacionalidade. Então é o seguinte, quando você começa a entender, você não esquece mais. Se você decorar, você esquece. E nacionalidade, dica do professor, não é para decorar, é para entender. Vamos lá, questão 27, é uma questão mais atípica. Trouxe aqui já para aguçar mesmo os seus sentidos, que a banca Selecom, não sabemos como ela virá, assim, a construção das questões para essa prova de polícia penal. É uma banca que ainda não tem aí um histórico muito grande nesse tipo de concurso, então a gente já tem que prever quaisquer coisa que a banca trouxesse, vai ter que mandar no peito e chutar para frente. Essa é uma das tipos de questão que eles podem cobrar lá. Ó. Ao abordarmos os remédios constitucionais, nos deparamos com o Instituto do Habeas Data. Habeas Data, aluno da Vale aqui, não é remédio constitucional que está ali na Constituição, tá? Está no artigo 5º, esse remédio tem que estar aí na ponta da sua língua. Então vamos lá, Habeas Data. Para que serve o Habeas Data? Começo. Habeas Data. Você quer uma informação. Não é habeas corpus, gente. Habeas corpus é liberdade de locomoção. Habeas Data, você quer ter acesso a uns dados seus, relativos a pessoas do impetrante. Você quer esse dado e o Estado ou aquele agente privado, na função de Estado, na função de serviço público, não te forneceu os dados. O que você vai fazer? Você vai entrar com habeas data. Lembrando que quando é certidão, aí não é acesso aos dados não. Está pedindo certidão, aí vai ser menor de segurança. Mas quando é acesso a dados é habeas data. Ah, meu nome está no SPC, eu fui lá no SPC, apesar do SPC ser privado, ele tem caráter público. O SPC não quis me fornecer os dados meus que são no SPC. Eu posso fazer o quê? Pode entrar com habeas data. É uma das opções suas, é entrar com esse remédio constitucional habeas data. Outra opção do habeas data. Você tem acesso aos dados, mas esses dados estão incorretos. Aí você quer retificar com E, corrigir.
também entra com habeas data. Então vamos lá. Dito isso, artigo 5º, está escrito artigo aí, mas está errado, tá? Isso aí eu copiei de questões passadas. Na verdade, isso é artigo 5º, inciso 72. Não foi eu que copiei isso aí não, só copiei e colei do jeito que está aí, está errado. É artigo 5º, inciso 72. Só de ter algarismos romanos, você sabe que é inciso. Quando tem artigo, do 1 ao 9, você fala ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e do 10 para frente você fala 10. Então a gente está falando artigo LX2 aí, ó, é inciso, tá? Artigo 5º, inciso 72, conceder-se a habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. A pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados ou de entidades governamentais ou... E a segundo completo é o seguinte, para a de dados, quando não se prefere fazê-lo para o processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos ver se você faz essa questão somente por eliminação. Vamos ver se você faz somente por eliminação. Eu te falei que essa segunda aí, essa linha B, é retificação de dados, não é? Retificação. Vamos ver o único que tem retificação? Olha, você mata a questão somente com a letra C. Retificação de dados. Mas vamos lá, letra A. Conhecimento de informações relativas ao interesse público? Não. Não, relativos à pessoa do impetrante. Você entra com a habeas data para você. Só existe uma exceção no ordenamento jurídico brasileiro para você entrar com a habeas data para uma pessoa que não seja você. É você entrar com a habeas data para alguém que já morreu. Suponhamos que seu pai faleceu. Parente seu faleceu, você está representando ele para descobrir algum dado que o Estado, que aquele agente público, que aquela, mesmo setor privado, mas que tem caráter público, não está te fornecendo. Ah, seu pai está com um inventário aqui e tem uma dívida no SPC dele aqui. Você pediu o SPC não forneceu. Você pode entrar representando seu pai, uma pessoa que faleceu, com a habeas data para ele. Mas a regra, a habeas data é para a pessoa do impetrante, ou seja, dados relativos à sua pessoa. Então vamos lá, a pessoa do impetrante aí tem na C e na E. Mas vamos lá, entidades civis privadas não é. É de caráter público. Beleza? Combinado? Letra C, tranquilamente. Só com a palavra retificação aí, o bizu que eu sempre te dou, você resolve a questão dessa. Se vier retificação duas vezes aí, ó, você pega a pessoa do impetrante também, você resolve. Por eliminação, você resolve uma questão dessa muito fácil. Letra C, 27. Letra C, vamos ler completinho agora, ó. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Porque talvez esse dado que você está buscando não está na entidade governamental, está numa entidade de caráter público. Por exemplo, o SPC. O SPC não pertence ao governo, mas o SPC tem caráter público. Então, você tem direito a saber os dados que o SPC tem relativos à sua pessoa. Por isso, se o SPC não quiser te fornecer, você entra com a habeas data. E o segundo, para retificação de dados. O que é retificação? Retificação com conserto. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O habeas data, então, serve para duas coisas. Para conhecimento dos dados relativos a você e para retificar esses dados. É uma questão um pouco mais diferente do que eu trago aqui, mas é uma questão diferente também que pode cair na sua banca. Não se aflija, não assusta com a questão, não. Está na hora da sua prova? Lembra desse professor falando, calma, calma, relaxa, lê a questão de boa. Essa questão estava muito fácil, só que só de bater o olho, se o cara fala, nossa Deus, não consigo resolver isso aqui não. Se ele tiver só a palavra retificação, ele já mata a questão, vai para a próxima, tchau e benção, rumo à aprovação. Então vamos lá, 28. Lembrando que você está assistindo essa live até agora, tem mais de 30 minutos de aula aqui. Você está assistindo até agora e não se inscreveu no canal? Oh, rapaz, se inscreve no canal. Você que é concurseiro, concurseira, que vai fazer a prova para a Polícia Penal de Minas Gerais, tem que se inscrever no canal da Vale. Isso é a mesma coisa de ir para a igreja e não levar a Bíblia. Tem que levar. Tem que estar com a Vale aqui, ó, no celular, no computador, e tem que estar pronto aí para receber todas as nossas notificações. Se você não se inscreveu, para agora, se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho aqui, deixe seu joinha nessa aula, ajuda muito. Comenta aqui embaixo, participa do nosso chat aí, comenta, ô professor e tal, quero essa dúvida, eu quero que a próxima live seja essa. Beleza? E lembrando que, curso de questões, quer aprender essas e mais questões, não só de direito constitucional, como de todas as matérias, clica no link aqui abaixo, você vai ter acesso ao curso de questões. O nosso curso para PPMG ainda dá tempo, essa prova é lá em janeiro, você consegue bater todo o edital até lá, preço especial aqui embaixo. Temos os aulões,
aulões em algumas cidades, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Ipatinga, Valadares, Teoflotano. A princípio, quais as datas? Clique aqui embaixo, você vai saber quais as datas que a nossa equipe vai estar lá dando aula nessas cidades. Vai estar aqui embaixo. Simulado gratuito. Simulado gratuito, clica aqui embaixo, vai ter a opção do simulado gratuito. Clique, acessa o simulado gratuito, não vai pagar nada, sendo aluno da Vale ou não. Acessou, baixou o simulado, tranquilo. E a nossa apostila, que a gente envia para todo lugar do Brasil, apostila impressa. A apostila está top. Tem exercício, tem a dica dos professores, comentários, beleza? Adquire nossa apostila, enviamos para todo lugar do Brasil, um preço especial. Às vezes você está perdido, estudando sem um norte, a apostila a gente dá o passo a passo para você ir seguindo e estudando de forma mais organizada. Dito isso, vamos na questão 28. Lembrando, se você estiver pegando essa aula na metade aqui, volta nas aulas passadas, que tem a questão 1 até a 28, e já pega esse aqui andando. Mais uma questão com a construção um pouco diferente. Eu estou tentando entender como é que a Selecom vai vir. Então, a Selecom pode trazer uma questão do jeito lá, um complete, para você marcar. As questões são de múltipla escolha. Mas aqui, ó, você faz um complete, depois você faz uma múltipla escolha. A questão, as bancas gostam de fazer isso, porque aquele candidato está esperando só aquela questão comum, né, A, B, C, D, e pode se confundir na questão dessa aqui. Porque a questão da sua prova também costuma ser interpretação. Interpretação faz parte da sua prova. De acordo com a Constituição Federal, sobre os remédios constitucionais, ainda falando de remédio, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. 1 é habeas corpus, 2 habeas data, 3 mandado de injunção. Então, qual é o habeas corpus, qual que é o habeas data e qual que é o mandado de injunção? Isso é tranquilo demais, vamos lá. Sempre que alguém sofrer ou se considerar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Coação ou aquela coação é o habeas corpus preventivo. E quando a pessoa já está sofrendo aquela ameaça ou já está privado da sua liberdade de locomoção, a gente fala de habeas corpus. Quando ela está ameaçado de sofrer, a gente fala de habeas corpus preventivo. Então, o primeiro aí é 1. Só se o primeiro for 1, a gente sabe que é A ou C. A ou C. Se o primeiro é 1, o segundo é o quê? Falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Falta de norma regulamentadora, qual remédio? Mandado de injunção. Então, 1 e 3, o outro só pode ser 2, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante em registro de bancos ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Inclusive, a questão passada até falou disso. Então, o que a gente tem? 1, 3 e 2. 1, 3 e 2 é o gabarito da letra C. Então, 28, gabarito letra C. Se você não sabe sobre remédios, sugiro que você assista a nossa aula. Aqui também no YouTube tem uma aula somente de remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? Por que se chamam remédios constitucionais? Mais uma vez, para você que não sabe. Remédio constitucional é aquilo que você tem contra as dores que o Estado pode te causar. Se a dor for, o Estado prendeu alguém, o habeas data você entra relativos à sua pessoa. O habeas corpus você pode entrar com um terceiro. Por quê? Aquela pessoa que está presa, às vezes não tem condição de entrar com habeas corpus. Você, lembrando que o habeas corpus e o habeas data são gratuitos. O mandado de segurança é pago. E a ação popular, ela em geral é gratuita. Você só vai pagar se tiver de má fé. Né? Se você usar a ação popular de má fé, você vai pagar. O habeas corpus e o habeas data é gratuito. E o mandado de segurança, o mandado de injunção são todos, em regra, pagos. E os remédios constitucionais são aquilo que você tem contra o Estado. O Estado te dá um direito e ele te pune ali em alguma forma. Prendeu alguém de forma ilegal, você entra com habeas corpus. Tem uns dados meus que eu estou precisando. Diferente do habeas corpus que você entra para um terceiro, não precisa nem ser seu parente. O habeas data, você entra para você, para conhecer os seus dados ou para retificar os seus dados. O mandado de injunção, falta lá uma regulamentadora. A doença é uma falta de norma regulamentadora. Qual o remédio para essa dor? Mandado de injunção. Combinado? Mandado de injunção aí que muita gente erra, porque confunde com mandado de segurança, confunde com várias coisas. Então, 28, letra C, 1, 3, 2, nessa ordem que eu falei. Beleza? Então, 28, a gente vai agora de 29. 29, muito importante para a sua prova. Esse 29 aqui, ó, eu tinha postado no meu Instagram. Uma pessoa gerou várias discussões, é por isso que eu trouxe ele para cá. Eu costumo postar algumas questões lá. Eu postei esse 29, uma pessoa fez um comentário que eu gostaria de trazer ele aqui. Então vamos lá.
De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, entre outros. Então vamos lá. É vedada a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que essa pessoa que eu postei no Instagram observou e que eu já tinha falado nas minhas aulas, só que eu gostaria de falar para você aqui que está assistindo agora? É o seguinte, a Constituição, principalmente no artigo 5º, que trata dessas liberdades, dificilmente ela vai trazer alguma vedação, alguma proibição. O artigo 5º ela é dos direitos e garantias individuais e coletivos, os fundamentais. Ele nunca vai trazer uma vedação, ele sempre vai trazer um direito. E como é que ele vai colocar que é vedada a expressão intelectual, artística e científica, independente de censura? É permitido, não é vedado. Então a Constituição nunca vai trazer, no artigo 5º, uma vedação, a não ser que seja um direito e logo depois a vedação. A todos é garantido o acesso à informação, algumas informações sigilosas você não vai ter acesso, então ele te dá um direito e pode mitigar esse direito, mas ele nunca vai ter um inciso lá somente para tirar direito. O artigo 5º nunca vai ter inciso somente para tirar direito. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Ele te dá um direito e ali ele corta um pedaço desse direito e fala assim, você pode falar o que você pensa, desde que você não fale isso de forma anônima. Mas dificilmente não vai ter no artigo 5º uma vedação expressa. É vedada a expressão de atividade intelectual, que a intenção do artigo 5º não é criar vedações, é criar direitos. Então esse 1 aí, se você for um pouco crítico, você já marca como incorreto. Incorreto. A 29. Então vamos lá. Só estou conferindo aqui se é isso mesmo que eu queria falar. 29, vou falar isso, que é o negócio da vedação. Eu coloquei um aqui, às vezes eu passo a aula e falo, não, eu devia ter falado isso. A 29 eu queria falar isso. A 2. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse aí tá certinho, né? Você, como policial penal, você vai ter acesso à informação lá que um preso passou. O preso falou, tem alguém trazendo droga aqui para dentro do presídio, fulano. Você vai no juiz, né, e vai pedir, o dia que você vai ser ouvido no juiz, você como policial penal vai ser uma das testemunhas. Aí o juiz vai falar, quem te passou essa informação? Você vai falar, não preciso falar, porque é guardado o sigilo da fonte. Porque se não resguardar o sigilo dessa fonte, essa fonte nunca mais vai falar. A partir do momento que essa pessoa que te deu essa informação tem que ser revelada, nunca mais ninguém vai te dar informação. Então, por isso que é garantido. Então, a 2 está correta. 3. É relativo o caráter de inviolabilidade do sigilo da correspondência das comunicações telefônicas, uma vez que poderá ser mitigado por ordem judicial para fins de instrução processual penal e nos casos de investigação criminal, por determinação do delegado responsável pela investigação. Muita gente não entendeu o significado dessa palavra mitigado. Ele pode ser tolhido, ele pode sofrer alguma violação. Ou seja, o direito à vida, ele pode ser mitigado? Pode. Se uma pessoa estiver te assaltando, você como policial penal, está com a arma na cintura, em legítima defesa, você pode tirar a vida dela? Pode. Então o direito à vida pode ser mitigado. O direito à inviolabilidade do domicílio. Se você estiver com droga dentro de casa, seu domicílio pode sofrer uma busca e apreensão? O juiz pode determinar? Pode. Então ele pode ser mitigado. O sigilo da correspondência ele pode ser mitigado? Pode. O sigilo das comunicações telefônicas pode ser mitigado? Pode. Em alguns casos, instrução processual, né, ou investigação criminal, mas somente o juiz pode fazer isso. Aqui está falando que o delegado também pode. O delegado é responsável pela investigação. O delegado não, ele pode pedir, mas essa decisão tem que ser do juiz. Então, já disse tudo que eu queria dizer sobre a 29, eu vou colocar algumas observações aqui para a gente não esquecer. Então, a 29, a 1 está errada porque traz sua vedação, e a 3 está errada porque fala que o delegado pode determinar aí a quebra do sigilo telefônico, inviolabilidade de correspondência, isso aí é reserva jurisdicional, ou seja, cabe somente a decisão judicial. Eu não vou falar a palavra somente juiz, que pode ser um desembargador, pode ser um ministro, mas somente o poder judiciário, somente um magistrado, somente um desembargador, somente um ministro do Poder Judiciário pode quebrar aí esse sigilo. O delegado pode pedir, o promotor pode pedir, mas a decisão tem que ser determinação judicial. Se colocar determinação policial do delegado, está incorreto.
Então é só a 2, né? Só a 2 é letra B. Ó, somente a 1, somente a 2, somente os itens 1 e 3. Então é letra B, acabou. 29, letra B. Vamos na questão 30, se você estiver assistindo essa aula até agora. E não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Ó, uma questão também um pouco diferente. Estou trazendo questões com as construções diferentes para você já acostumando com esse tipo de construção. Construção de um complete para você marcar embaixo. Não foi eu que criei essa questão, tá? São questões retiradas de concursos anteriores. Eu tenho mais esse cuidado. Às vezes eu até adapto uma questão para a realidade de vocês. Porque às vezes uma questão versa sobre o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, como é o caso aqui, né, que versa sobre o artigo 7º, e tem alguma coisa de artigo que não cai para vocês. Às vezes eu se adapto porque tem para adequar o Polícia Penal. Porque às vezes cobra alguma coisa de artigo 1º ao 4º. Que são os princípios fundamentais da República, os fundamentos, que não cai para você. Aí eu, às vezes, adapto. Mas a maioria das questões aqui são copiadas e coladas do jeito que vem na banca. Eu separo ali as que foram anuladas, aquelas que estão desatualizadas, e pego as questões que podem cair na sua prova. Isso aqui trata dos direitos sociais. Os direitos sociais estão no artigo 6º ao artigo 11. Artigo 6º ao artigo 11. Lembrando que quando a gente fala primeiro, quando a gente fala de artigo, quando fala do 1 ao 9, você fala primeiro, nono. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando fala do 10 em diante, você fala 10, 11. Então é do artigo 6º ao artigo 11. Do artigo 6º ao artigo 11, trata dos direitos sociais. Dentro dos direitos sociais, tem os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Está no artigo 7º. Esse cai muito na prova também. E aqui ele fala da proibição do trabalho do menor. Quem são os menores no nosso ordenamento jurídico? Aqueles cidadãos, aquelas pessoas que têm menos de 18 anos. Quando a Constituição ou qualquer lei trouxer menos de e colocar uma idade, ela não está considerando aquela idade. Essa é uma dica do professor para você. Então, quando eu coloco, por exemplo, menos de 18, completou 18, não é menos de 18. Então, toda vez que uma lei trouxer para você, por que eu estou falando aqui? Porque eu sei que eu estou dando aula aqui para quem não estudou direito, para quem não entende lei e quer fazer questões na prova. Você não é obrigado a ser formado em direito para fazer a prova de polícia penal. Então, toda vez que a Constituição trouxer, ou a outra lei trouxer, até 70 anos, os 70 anos não conta. Até 20 anos, os 20 anos não conta. Toda vez que ela trouxer aquela idade para mais, aquela idade conta. Exemplo, estatuto para voto facultativo. Na Constituição tem no artigo 14. Voto facultativo. Voto facultativo para os maiores de 70 anos. Tem mais de 70 anos, você vota se quiser. Os votos facultativos para os maiores de 70 anos. E eu te pergunto, e os 70 anos? O voto é facultativo? Sim, que fala maiores de. Quando fala maiores de, aquela idade conta. Eu estou falando isso para você entender isso aqui na sua prova, essa pergunta aqui, você tem que entender esse negócio de idade, porque isso pode confundir muita gente boa não entende isso, porque não entende isso quando a Constituição diz até, exemplo, o Código Penal, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é você ter conjunção carnal ou tocar nas partes, enfim, de uma criança de até 14 anos. Ou seja, estupro de vulnerável é até 14. Completou 14, não é estupro de vulnerável mais. Então, quando a lei trouxer até uma idade, aquela idade não conta. Completou 14, já não é mais. Então, quando eu disser que o trabalho proibido para os menores de 14 anos, completou 14 anos, ele pode ser na condição de aprendiz. Então, muito cuidado. Quando eu trouxer até, aquela idade não conta. Quando eu trouxer a partir de, aquela idade conta. Até 16 anos. Ou seja, há 15 anos e alguns quebrados. 16 anos já não é até 16 anos mais. Exemplo, mais 70 anos, aquela idade conta. Entendeu? Então, agora a gente vai ler isso aqui e eu vou tentar te explicar de novo. Então, vamos lá. 30, deixa eu ver. É isso mesmo que eu queria falar, sobre as idades. 30. Proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre para os menores de 18 anos. Então, 18 anos não pode trabalhar noturno, perigoso ou insalubre. Tem 18 anos, pode trabalhar em qualquer um desses lugares. Antes de completar os 18 anos, você não pode trabalhar noturno, perigoso ou insalubre. Não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar em local perigoso ou insalubre. Posto de gasolina, pode trabalhar? Não, é insalubre, além de ser perigoso também. Menores de 18 anos, então, não poderia trabalhar no posto de gasolina. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. É isso que o artigo 7º traz. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então é 18, 16 e 14. É a letra A. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Até 18 anos. Depois de 18 anos, pode trabalhar onde quiser. Acima
de 16, ou seja, 16 completos, e 17, pode trabalhar em qualquer lugar, desde que não seja noturno, perigoso ou insalubre. Não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar em local perigoso, não pode trabalhar insalubre. Então, 16 e 17 pode trabalhar desde que não seja noturno, perigoso ou insalubre. Pode assinar carteira, eu trabalho carteira assinada, tem 17 anos, tem 16 anos, pode. Agora, abaixo de 16, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Eu conheço alguém que tem 15 anos de trabalho. Então, abaixo de 16, ou seja, 15 anos não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Mas o aprendiz, então, é desde quando? Então, o aprendiz é a partir de 14. Então, vamos lá, para você entender. Completou 14 anos, somente na condição de aprendiz. 14, 15, somente na condição de aprendiz. 16, 17, qualquer trabalho, desde que não seja perigoso, noturno e insalubre. A partir de 18, aí pode trabalhar onde quiser. Entendido isso? 18, 16, 14. Mais uma vez. Completou 18 anos, pode trabalhar em qualquer lugar. Não completou 18 anos, tem 16, 17. Pode trabalhar em qualquer lugar, desde que não seja perigoso, noturno, perigoso e insalubre. Noturno, perigoso e insalubre. 16 anos, 16, 17 não pode. Tem menos de 16. Menos de 16 é o quê? 15, 14. 15, 14 só pode trabalhar na condição de aprendiz. A condição de aprendiz é que ele tem um horário reduzido, tem alguns trabalhos que não pode fazer. Professor, e abaixo de 14, ou seja, 13 anos. Aí não pode trabalhar de jeito nenhum, nem na condição de aprendiz. Entendido isso? Lá vai o adolescente crescendo. 13 anos, não pode trabalhar ainda não. 14, agora posso ser aprendiz. 15 anos, posso continuar como aprendiz. 16 anos, agora posso fichar. Posso ter a carteira assinada como trabalhador. O que eu não posso é trabalhar em local noturno, perigoso e insalubre. 16, 17, completou 18, aí você está livre. Para trabalhar em qualquer lugar. Como se trabalho fosse uma liberdade, mas é uma liberdade, né? Então, 30, letra A, 18, 16 e 14. Por que eu gastei muito tempo? Porque muita gente confunde essas idades, artigo 7º da Constituição. Muita gente confunde essas idades, não quero que você confunda. Às vezes a banca conta a historinha, fulano de tal tem 16 anos, fechou numa empresa, tal. Aí você fala 17, 18, aí você confunde. Então, não confunda isso mais. Que na Vale, não vou deixar você confundir esse tipo de coisa de idade. Tá com dúvida em idade? Manda para mim no Instagram, @magnacis44, vou tentar te explicar de uma forma mais lúdica. Ou desenhar, se for o caso. Se você tiver com dúvida, você pode olhar aqui embaixo também nos comentários e já perguntar isso aqui, ou vendo o comentário aqui, eu já te respondo. Beleza? Então vamos lá. 31, com base na Constituição Federal de 88, é direito dos trabalhadores. Seguro-desemprego. Em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Artigo 7º, mais uma vez. O seguro-desemprego está lá no início, né, do artigo 7º. É um dos direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais. Só que esse seguro-desemprego é somente no caso de desemprego involuntário. Ou seja, você foi despedido, foi mandado embora, aí você tem direito ao seguro-desemprego. Se você pediu conta, pediu para sair, você não tem direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para aquela pessoa que não quis ser mandada embora. Eu conheço alguém que fez acordo. Não, a gente está falando de acordo, não. Né? Isso aí é um jeitinho brasileiro. Né? A maioria das empresas não estão nem querendo fazer isso. Mas na lei o que diz é o seguinte: você pediu para sair, ou seja, desemprego involuntário, ou seja, você que quis sair, não tem direito ao seguro-desemprego. Seguro-desemprego é para aquelas pessoas que foram mandadas embora, foram despedidas, foram dispensadas. Essas têm o seguro-desemprego, que ela tem que ter um tempo ali para procurar emprego. Se você pediu conta, você pediu para sair, em tese, ou você já tem outro emprego, você não precisa do emprego. Então, ele não vai precisar do seguro, beleza? Remuneração do trabalho noturno equivalente ao diurno. Se fosse equivalente, não precisava nem estar na lei, né? Se está na lei, é porque o trabalho noturno tem que ser remunerado mais que o diurno. Quantos por cento? Muito cuidado. A Constituição não diz, a CLT lá vai dizer. Não preocupe com isso, porque na CLT não cai na sua prova. Trabalho noturno, o que a Constituição diz? Trabalho noturno superior ao diurno. O trabalho noturno tem que ser pago mais do que o trabalho diurno. A hora extra que fala de valor. A hora extra fala que tem que ser no mínimo 50%. Se você ganha R$10 por hora, a hora extra tem que ser paga no mínimo em 15. Pode pagar 20? Pode, mas tem que ser no mínimo 15. E o noturno, o que a Constituição diz? Ela não diz. Ela só fala que ele tem que ser superior ao diurno. O trabalho noturno tem que ser mais bem remunerado que o trabalho feito de dia. Mas não diz valor. Está lá na CLT, não preocupa com isso. Você só tem que lembrar que o trabalho noturno é superior ao diurno, em questão de valor. C. Gozo de férias remuneradas com 1/3 a mais do que o trabalho normal. Gozo de férias, 1/3. Se você já trabalha mais tempo aí
de carteira assinada, esse aí você resolve tranquilamente, né? Gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais que o salário normal. Quem tira férias sabe que o pagamento das férias tem que vir com 1/3 a mais. Se você ganha R$10.000, o pagamento das férias tem que vir R$13.333. Ele tem que ser 1/3 a mais que o salário normal. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. Tira a palavra obrigatoriamente, troca para preferencialmente aos domingos e a questão passa a ser correta. Jornada de 8 horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Turnos ininterruptos, salvo acordo em convenção coletiva, a jornada é de 6 horas. Está na Constituição. Jornada de 6 horas para os turnos ininterruptos. O que a pessoa confunde muito é o máximo de carga horária que a pessoa deve suportar, que são 8 horas diárias, salvo acordo em convenção coletiva, e 44 horas semanais. Então, o trabalho, né, o limite do trabalho, passou disso, é hora extra. 8 horas diárias, não excedendo 44 horas semanais. A pessoa confunde muito com essa jornada de trabalho de turno ininterrupto de revezamento. Esses são aqueles turnos que a pessoa entra um e sai outro. Ah, mas eu conheço alguém que trabalha num tipo de turno desse, que trabalha 8 horas. Sim, mas a Constituição diz que, salvo acordo ou convenção coletiva, essa pessoa que trabalha no turno de revezamento ininterrupto, ela com certeza ela assinou, ou o sindicato dela assinou algum acordo coletivo, porque a Constituição diz que nesse caso seria 6 horas. Aí a banca colocou, letra E, colocou 8 horas, está errado. Combinado? Letra C, 31, letra C, de graça isso, tá? Se você souber só que férias paga 1/3 a mais, você resolveria essa questão. Se fosse questão para sua prova, isso aí seria a sua aprovação. Se você já estuda com a Vale, você não erra essa. Quanto aos direitos e deveres individuais e coletivos, essa vai ser a nossa última, já está chegando no tempo da live. A gente vai encerrar com a 32, já vou até marcar aqui para na próxima aula a gente continuar da 33 em diante. Então, vou parar na 32, lembrando que se você não é aluno da Vale, considere ser um dos nossos alunos. Aluno da Vale aqui, não fique sozinho. Tem curso que você compra que o professor te abandona, você liga para lá e a gente atende. Aqui não, na Vale é o seguinte, comprou o curso, tem as mídias sociais da Vale, @vale.concursos, tem no Facebook Vale Brasil Concurso, tem aqui no YouTube, pode procurar a gente por aqui, ou também pode procurar na rede social do próprio professor, todos os nossos professores têm rede social, ou se você preferir, liga aqui na Vale. Se você é aluno da Vale e está com algum problema, a gente vai resolver para você, a gente não te abandona. Desde o início que você compra o curso, você tem aquele suporte até você conseguir sua aprovação, até você conseguir o seu objetivo. Então, se você não é aluno da Vale, conheça a nossa plataforma, clique aqui embaixo, tem um simulado gratuito. Ah, não posso comprar o curso agora, ele vai dividir várias vezes, não posso. Então, entra aqui, tem um simulado gratuito, baixa ele lá. Tem um aulão que vai ter na sua cidade, tem a apostila que você pode adquirir, pode entregar em qualquer lugar do Brasil, a apostila. Temos aulões em várias cidades, que vão ter 5 cidades a princípio. Se você na sua cidade não vai ter, chama um grupo de pessoas, fala, professor, eu consegui aqui não sei quantas pessoas, vem aqui dar um aulão aqui pra gente, a gente vai viabilizar isso aí. E se você quiser adquirir o curso de questões, também no link aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Dito isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, a gente está acabando a nossa live. Alternativa correta na 32. O anonimato garante a liberdade de manifestação de pensamento. Mudou, né? Geralmente eles colocam, é livre manifestação de pensamento sendo garantido o anonimato. Aqui eles colocaram ao contrário, mas você não confunde. Você é livre para dizer o que pensa, não pode fazer de forma anônima. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Então, essa está incorreta. A liberdade intelectual, artística e científica depende de licença obtida junto ao órgão competente. Não. A liberdade intelectual, artística e científica não depende de licença e não pode sofrer censura. Ah, se tiver um homem nu, o Estado pode ir lá, se não for local aberto, obviamente. Tem uma peça de teatro que tem um homem nu, uma mulher nua, é uma cena de sexo. O Estado pode censurar? Não, o Estado pode classificar etário. Ah, quem vai ver isso aqui é só quem tem mais de 18 anos. O Estado não pode censurar. Então não precisa de autorização, não precisa de licença, não precisa de nada. Essa liberdade é plena, desde que a pessoa faça em local fechado e, dependendo do que for, vai ter que ter classificação etária. O que o Estado não pode dizer que não vai existir. Não, tem que ter licença, não precisa de licença e não pode ter censura. Licença é aquilo que você pede antes e censura é aquilo que o Estado faz depois. Então não precisa de nenhum nem outro. O exercício profissional e laboral não pode ser limitado ou restringido por lei. Pode sim. Algumas carreiras, algumas profissões
vão ter sim limitado. Exemplo, advogado. Para ser advogado, você tem que ter o bacharel em Direito e tem que passar na prova da OAB. Para ser médico, tem que ter 6 anos de faculdade. Então, algumas profissões, o Estado sim vai delimitar um mínimo que você precisa. Aí está falando que não. Ninguém será compelido, ou ninguém poderá ser compelido a associados ou permanecer associado. É nosso gabarito, né? Já está mais que provado aí que esse direito de associação é um direito, não é um dever. A partir do momento que você dá um direito e obriga, então deixa de ser um direito. Então, o direito de associar-se é um direito. Você pode associar, pode permanecer, pode sair, pode voltar. O direito de associação não pode ser obrigatório, senão não seria um direito. Então, a letra D, nosso gabarito está corretíssimo. Letra E. Os autores de inventos industriais e marcas têm privilégio permanente para sua utilização. Esse autores de inventos tem privilégio temporário, tá? Senão a gente estaria pagando até hoje para o inventor do automóvel, para o inventor do chuveiro, um royalty, né? Uma participação. Então, é uma participação temporária. Tem um prazo para acabar. O cara, se eu inventar agora um aparelho revolucionário, eu vou ter ali o prazo para aquela patente cair. Não é vitalício não, tá? Tá falando que é permanente, não é vitalício. Inclusive, os meus herdeiros podem usufruir também dentro daquele tempo. Combinado? Sem mais delongas, a gente chegou em 1 hora de live. Eu espero que você tenha conseguido resolver as questões. Se você não conseguiu, não preocupa não. Agora é sua chance de errar mesmo. Cada questão que você erra aqui, você não erra na hora da sua prova. É para ficar com raiva mesmo. Eu sei isso e errei. Faça até não errar mais. Cada gota de suor que você derramar no treinamento é uma gota de sangue a mais na batalha. Quanto mais condicionado em questões você tiver, menos você vai sofrer no dia da sua prova. Acredite em mim, se você nunca fez concurso público, é desgastante físico. Por isso que você tem que treinar bastante, treinar. Não só com o professor, mas com você também. Senta, resolva questões, estude, né, no conforto da sua casa, com a Vale Concurso. É um conselho que eu te dou. Ainda tem tempo. Ontem, estava numa live aqui, um aluno perguntou, ontem, semana passada, anteontem, não sei, um dia para trás, perguntou, professor, ainda dá tempo? Claro que dá, a prova é dia 16 de janeiro. Se você tiver empenho, você consegue sim bater todo o edital até lá, tá bom? Um abraço do professor Magno Assis, até a nossa próxima live. Se você não adicionou esse professor ainda, deixa eu ver se tem aqui, ó, para você não errar, ó. Adiciona o professor lá, ó. Tá aqui, @MagnoAssis44. Adiciona o professor, qualquer dúvida, pode chamar, tá bom? Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus.